Eu sou uma das co-vereadoras, junto com a Jéssica, por conta de trabalho e rotina, e até de militância e outros trabalhos que estou desenvolvendo na co-vereança. Então, eu não estive tão presente aqui fisicamente, mas acompanhando, me reunindo com as meninas, com as minhas camaradas, para construir esse projeto de representação política popular que vem das ruas. Uma política construída com ideais de quem sente na pele as dificuldades do nosso sistema, das falhas políticas que são introjetadas nas nossas vidas e ainda mais na classe trabalhadora que mais precisa de políticas públicas. Eu queria começar falando que a defesa exacerbada de um falso moralismo é o refúgio dos canalhas. Aqueles que não têm muito o que mostrar ou não conseguem fazer muito pelo povo, ou também não fazem nem questão, ou que precisam esconder que são investigados por crimes de homofobia e racismo, ou são investigados por peculato, precisam da pauta moralista para inflamar, através do viés de confirmação da sua base eleitoral, porque, obviamente, que a população não vai ser contra a defender a família. Obviamente, a população não vai ser contra que se defenda as crianças, que se tenha mais saúde. Ninguém vai ser contra isso, nenhum munícipe vai ser contra isso. O problema é como se usa o discurso. Eu sou uma profissional da comunicação. Há muitos e muitos anos eu venho estudando como são formados os discursos, não só pelas palavras, mas também pelas imagens, e como as pautas que são mais sensíveis à população são utilizadas de maneira torpe. Então, quando eu vejo uma Câmara votar contra a moção de repúdio a um dos períodos mais sangrentos, vis, cruéis e corruptos da nossa história, que sim, tem registrado muitos casos de tortura, e não tem muito tempo, tem pelo menos uns 15 anos, ossadas e mais ossadas foram descobertas em cemitérios clandestinos na região metropolitana de São Paulo, advindos da ditadura. Aqui a gente não tem o costume, como os europeus tiveram, com os escândalos e horrores vividos da Segunda Guerra Mundial, do nazismo e do fascismo, onde existem museus demonstrando todo o horror vivido pela população desses regimes, que sofreram os males desses regimes. Aqui a gente não tem. O Brasil não resgata sua história de 300 anos de escravidão, porque Hitler não foi nada inovador nos campos de concentração. Aqui tivemos 300 anos de senzala, muito antes dos campos de concentração, como de Auschwitz. O que os nossos negros e negras sofreram nas senzalas foi muito pior, talvez, até do que os campos de concentração. Então, meus caros, todos que assistem, quando se apela à frustração da população com a política e de que é mais fácil acreditar que o fim do mundo vai chegar do que é possível mudar a realidade, é aí que o fascismo cresce, é aí que o nazismo cresce. E quando se nega a realidade dos fatos, quando tenta se inverter qual é a história da nossa população, do nosso povo, porque não houve só a ditadura do regime militar, não. Teve antes várias outras ditaduras. O país, o Brasil, é um país de história de golpes. Sempre a política foi pautada por golpes. Antes teve o golpe, a ditadura do Getúlio Vargas. Primeiramente, ele foi eleito democraticamente, conhecido como o pai dos pobres, criou a carteira de trabalho, não é mesmo? Mas depois, não se esqueçam nunca que quando o fascismo crescia na Europa, antes da Segunda Guerra Mundial, ele não só mostrou amizade e simpatia a Hitler
e a Mussolini, como mandou Olga Benário, como um presente, como um acordo político de aliança. E aí, quando os países ocidentais, como Inglaterra e Estados Unidos, ficaram incomodados que aquele horror estava acontecendo com países em que eles queriam o poderio econômico. Aí falaram, oh, escuta aqui, Getúlio, escuta aqui, América Latina, vamos fazer umas intervenções aí para que não se venha com força os movimentos sociais, vamos criar o plano Marshall de criminalização e horror contra qualquer tipo de movimento social. E aí, vamos derrubar também o nazismo, porque senão eles vão dar dor de cabeça para a gente. Foi esse o acordo. Porque existia segregação nos Estados Unidos enquanto havia a Segunda Guerra Mundial. Muito se fala com horror de Hitler, mas existia espaços separados só para negros, só para índios. Já houve todo um genocídio da nossa população genuinamente brasileira, que são os povos indígenas. Então a gente não pode esquecer o horror e relativizar, porque, como já disse Marx, a história primeiro se configura como tragédia e depois se repete como farsa. É vendo esse tipo de reação, esse tipo de votação, esse tipo de relativização da história e de quem ousa fazer política da rua e ousa ocupar o seu espaço, porque esse espaço é nosso também. E que eu quero que mais pessoas, da rua, dos trabalhadores, aqueles que sofrem a marginalização e têm a sua história contada por aqueles que têm o dinheiro, que não conseguem contar a sua história nas grandes mídias, ocupem mais esse espaço. A gente está aqui, não só porque a gente quer estar como representante, mas a gente quer abrir portas para que mais venham para ocupar esses espaços e a gente comece a mudar esse tipo de mentalidade revisionista, reacionária e antipopular. Eu agradeço àqueles que foram abertos a nos escutar, que nos receberam bem. Pedro Roberto, a gente agradece a muitos momentos que você nos deu abertura de diálogo. Renato Pupo também. A gente agradece ao gabinete do João Paulo Rilo, que nos deu muito suporte. A gente aprendeu muito esse mês, porque é algo novo estar na política institucional, a gente vem dos movimentos de rua. A gente tem a bagagem da materialidade da classe trabalhadora, que a gente está fazendo movimentos, pedindo nas ruas, fazendo reivindicações o tempo todo. Então, a gente aprendeu muito, e principalmente como esses passos são cruéis para quem ousa esperançar todos os dias, como já disse Paulo Freire, a gente esperança todos os dias para melhorar um pouquinho o amanhã, até que a gente mude completamente esse sistema. E não menos importante, aliás, acho que o mais importante, eu quero agradecer as minhas camaradas, Priscila, Bruna e Jéssica, por ter encampado esse projeto que visa tirar até perdi a palavra aqui, que visa tirar esse protagonismo de uma única pessoa na política, para dizer que ela pode ser popular, que ela pode ser ocupada pelo povo, que há maneiras da gente se reinventar e formar novas formas de fazer política. Fazer política está no nosso dia a dia, não só aqui nessa casa, não só nas assembleias, não só nos gabinetes. Política está na hora que a gente está fazendo compra para a nossa comida. Política está na hora quando a gente forma uma família. Que, olha só, dizem tanto que as feministas são contra a família. Na verdade, a gente é a favor de todo e qualquer tipo de família que seja funcional. Porque família é um pacto de pessoas que se unem para se cuidar, para autocuidado, respeito. Só mais um minutinho para finalizar.
amor, cuidado, respeito, é um acordo entre pessoas para conviverem bem e se cuidarem numa sociedade que é tão cruel com o trabalhador, que a gente tem uma vida de trabalho tão cansativa e exaustiva, e ter alguém para nos cuidar e que a gente possa cuidar também, independente de seja mulher ou homem. Isso é família. Então, quando a gente tem uma sociedade que permite que famílias tenham condições sociais para morar bem, como a gente viu no caso das mulheres do Brejo Alegre, que condições elas têm para manter uma boa família ali, seja elas como formarem a família? Que condições a gente tem de formar uma boa família, seja papai ou mamãe, ou seja mamãe e mamãe, papai e papai, mas se não tem um bom emprego, não tem como garantir uma boa comida na casa. Se não tem uma boa educação, se não tem lazer e cultura, fala-se muito, os jovens estão indo para... Um pouquinho. Mas pouco se fala de projeto de conscientização para se formar cidadãos, que somos em comum numa sociedade, a cada um por si. E aí dizem que a gente não defende família quando a gente fala sobre a Lei Maria da Penha nas escolas, para que os meninos e as meninas aprendam o respeito mútuo, para formarem famílias funcionais e sadias no futuro. Então, é complicado, né, ter que se defender o tempo todo do óbvio, sendo que a gente tem tanto para avançar. É uma luta dúbia e eu quero agradecer as minhas camaradas, principalmente a Jéssica, de estar aqui fisicamente se doando para esse nosso projeto. Muito obrigada.